E aí, vamos analisar esporte comigo? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a Argentina. Continuando esse especial de data FIFA de seleções, uma prévia também antes da Copa do Mundo de 2026. A gente vai falar sobre a atual campeã, a Argentina, falar um pouco sobre o que se espera dessa seleção, né, para o próximo ciclo, para a próxima Copa que está chegando aí. A gente sabe que ela está classificada, foi a primeira na América do Sul, é a atual campeã. Então, assim, a gente vai analisar um pouco, né, e também ver o quanto essa Argentina ela tem chances de quebrar uma maldição que é muito incômoda para os atuais campeões de cada Copa do Mundo. É uma maldição que atormenta aí seleção grande. E então a gente vai falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre cada jogador, cada tática. Mas assim, antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês pelos compartilhamentos, pelas curtidas, pelas inscrições, por comentarem nos meus vídeos. Isso vai me deixando muito feliz e vai fazendo crescer cada vez mais o canal, as páginas do CE Esporte Clube. Então eu fico muito feliz por isso. E sem mais delongas, vamos para o vídeo após a vinheta. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a Argentina, né? A atual campeã de Lionel Messi, Rodrigo De Paul, McAllister, Emi Martinez, que vai em busca do seu bicampeonato, do seu tetra, né? Que seria um marco para a Argentina. A Argentina nunca foi bicampeã consecutiva da Copa do Mundo e, assim, igualaria também o seu maior rival, né? Que é o Brasil, né? Que foi já bicampeão uma vez e poderia chegar bem perto do Brasil até na questão de títulos mundiais, dependendo se for campeão aí, sendo tetra, pode ser um problema para o Brasil daqui a alguns anos. E também seria o pior dos pesadelos, né, para os brasileiros, pensando que a Argentina pode ser bicampeã. Mas assim, a gente vai falar um pouco sobre a Argentina, mais no contexto de falar um pouco sobre essa geração, né, falar um pouco sobre a geração que foi campeã em 2022 e também trazer um paralelo com outras seleções que já foram campeões em outros momentos. E o que a gente pode esperar, talvez, da Argentina campeã em 2026. E assim, falar sobre uma maldição que é incômoda, né? Nesse momento aí, para os campeões mundiais, para os argentinos também, acho que assusta um pouco todos os argentinos. E até porque a movimentação de alguns jogadores pré-ano de Copa do Mundo também é bem exótica, se por se dizer, de alguns jogadores de destaque da Copa de 2022. Mas primeiro vamos falar aqui sobre a geração argentina, né? Que foi campeã em 2022, que vem para 2026 também. Muitos jogadores eles não se aposentaram, como a gente achou que talvez aconteceria. A prova disso é o próprio Lionel Messi, né? Que a gente tinha uma noção de que talvez ele poderia se aposentar depois da Copa de 2022, depois que ele foi campeão em 2022. A gente falaria talvez que ali era a última Copa dele, que ele jogaria um pouco como campeão mundial com a seleção argentina, talvez jogaria até a Copa América, como o Di Maria fez, e encerraria a carreira pela seleção. Porém, o Lionel, parece que ele foi sendo convencido pelo povo argentino, foi sendo convencido talvez também pela família, de tentar mais uma vez, mais uma Copa, tentar encerrar na Copa do Mundo. Então, assim, é uma forma muito bonita de encerrar a carreira, porque encerra a carreira jogando uma Copa, encerra a carreira na seleção, né, nesse caso, jogando uma Copa, mais uma Copa, e se tornaria também um dos jogadores que mais disputou Copa, né, na história. Porque ele vai para a sua sexta Copa do Mundo, ele joga desde 2006, aí tem 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026, vai para a sexta Copa dele, junto com o Cristiano Ronaldo também, é outro que vai se tornar outro jogador que disputou 6 Copas do Mundo. Então, assim, a longevidade é muito interessante nesse caso, tanto do Lionel e tanto do Cristiano, né? São caras que continuam jogando em alto nível, são caras que vão para mais uma Copa do Mundo, a Copa do Mundo que talvez seja uma das maiores competições de todas, né, possíveis, a gente colocar aí até em relação a clubes, até em relação a seleções. A intensidade é muito alta, o nível de concentração precisa ser muito alto, porque qualquer coisa pode ser fatal, e eles continuam ali jogando um futebol de alto nível, jogando um futebol vistoso e podendo decidir qualquer partida a qualquer momento, né? Então o Lionel
vai para sua última Copa, quase chegando a 40 anos, quase ali, né? Um pouquinho. E assim, é um cara que continua sendo perigoso. E a gente falar sobre o Lionel Messi é chover no molhado. A gente sabe que o quanto ele sempre foi, talvez, um dos maiores jogadores da sua geração, e também sempre foi um cara que precisa ter atenção, e acho que não vai ser diferente para todas as seleções que enfrentarem a Argentina nessa Copa do Mundo, mesmo ele jogando nos Estados Unidos, né? Não sendo um futebol que traz tanta responsabilidade tática e talvez até responsabilidade técnica para o Lionel, ele não mudou a sua característica de craque e continua sendo um jogador importantíssimo para essa seleção, para essa geração, para a engrenagem dessa seleção. Então, assim, tudo que a gente viu em 2022 pode ter certeza que a gente pode tentar ver em 2026. Aí você tem ali Otamendi, que é o zagueiro, é outro também que vai chegando na casa dos 40 e vai jogar sua última Copa. É interessante ver, até achava também que era outro jogador que encerraria a carreira ali após a Copa América, né, junto com o Di Maria, após a Copa do Mundo 22, mas é um cara que continua jogando no Benfica de Portugal, e assim, é um cara super uma liderança nata nessa seleção argentina, junto com o Messi nesse momento, né, e continua traçando seus objetivos aí de talvez ser bicampeão mundial, né. Poucos jogadores no mundo podem se gabar desse papel de bicampeão mundial de seleções. E assim, Otamendi, Messi, Emiliano Martinez, são caras que querem trazer isso aí. Porém, o Mundial de Seleções, ele é um pouco peculiar, porque não é um campeonato que acontece a cada ano, né? Você não vai, tendo todo ano uma edição de campeonato mundial. Então, assim, você tem ali em 4 anos o Mundial, e em 4 anos você vai ficando cada vez mais velho. O futebol te exige cada vez mais, e você vai ficando cada vez mais velho, você vai perdendo sua intensidade, vai perdendo suas características que fizeram ser grandes jogadores. E isso é o que mais preocupa para mim nessa geração da Argentina, nesse momento, e principalmente para essa Copa de 2026. Não digo na geração que está vindo, mas para a Copa de 2026 é o que mais preocupa, porque é uma seleção que traz muito do mesmo time que foi campeão lá em 2022. Sendo que muitos desses jogadores estão 4 anos mais velhos, né, em 2026. A gente tem aí Rodrigo De Paul, a gente tem Lionel Messi, tem Paredes, a gente tem Otamendi, tem Emiliano Martinez, Nicolas Tagliafico. Na última convocação, Marcos Acunha fez parte, é outro jogador também que é campeão mundial. Então, assim, eu falei aqui alguns jogadores, né, o nome de alguns jogadores, que realmente são jogadores um pouco mais velhos. A gente ainda tem ali Julián Álvares, Lautaro Martinez, mas são jogadores mais novos que a gente entende, né, essa situação. Assim, uma coisa que as seleções que são atuais campeões mundiais, geralmente elas têm esse mal, né? Tem essa perspectiva direta de fazer isso, é a questão da repetição com esses jogadores que foram campeões há 4 anos e tem um pouco daquilo de gratidão, né? Aquela situação de você não deixar o seu jogador, o mesmo treinador ali que foi campeão há 4 anos, não deixar seus jogadores que venceram com ele de fora de outra Copa do Mundo, de outra situação importante, por confiar nesses jogadores, até por ter uma confiança enorme neles, mas também é uma situação de você... Mas assim, é uma situação que você precisa também ter cuidado, essa questão da gratidão. Porque se a gente parar para voltar um pouco mais atrás, em épocas de Copa, em anos de Copa, muitas seleções acabaram caindo por isso. Não conseguindo performar da melhor forma, ou performar da forma que o pessoal achava que poderia acontecer, né? Da expectativa do público. A gente tem aí os exemplos de Alemanha, em 2018, foi campeã em 2014, em 2018 não conseguiu fazer uma renovação digna, caiu na fase de grupos, num grupo que até era fácil para a Alemanha. A gente tem também
A Itália em 2010 foi campeã em 2006. Ela faz uma campanha ridícula na Copa de 2010, na Copa da África do Sul. A gente tem o Brasil, por exemplo, o Brasil de 2002 e 2006, muito se fala desse Brasil que talvez seja o maior apanhado de craques no metro quadrado jogando futebol. A seleção brasileira de 2006 é um absurdo se pensar todos os jogadores que estavam ali naquela seleção, todos são ídolos em clubes europeus, todos foram superstars, né, nos seus clubes, estrelas nos seus clubes, porém quando chegou na seleção em 2006 era um bando jogando bola, era um time que parecia que estava de férias, e a Copa do Mundo ela é cruel, ela não vai te dar uma segunda chance se você estiver pensando na vida, se você estiver achando que você vai ganhar o jogo de qualquer forma. A Copa, ela às vezes te dá uma oportunidade na fase de grupos para você pensar, igual a Argentina mesmo, né? Se a gente parar para pensar, a Argentina teve uma oportunidade na fase de grupo da Copa de 2022, onde perdeu para a Arábia Saudita na primeira rodada. Ela tem a oportunidade de se reconectar, se reconecta, ganha do México, ganha da Polônia, ganha da Austrália, ganha da Holanda, Croácia, bate campeão contra a França. E aí é isso. Ela fez o papel dela e ganhou. Mas se você fracassa ou você tem um momento de desatenção em uma fase eliminatória, isso pode custar muito caro. E foi o que aconteceu com a seleção brasileira de 2006 e com outras seleções também. Em 2002, a França era a atual campeã de 98. Em 2002, ela não consegue nem fazer um gol sequer, né, na Copa do Mundo de 2002 e é eliminada na fase de grupos, perdendo até para Senegal. Então, assim, eu trouxe esse apanhado histórico da Copa do Mundo aqui meio que para falar sobre a maldição dos atuais campeões, né? A única seleção nos últimos tempos que conseguiu performar de uma forma super interessante foi a França de 2022. Ela foi campeã em 2018 na Rússia, chega em 2022, ela é a favorita, né? Junto até com a Argentina, que fizeram a final junto com a Argentina ali, a gente via talvez uma Espanha, até o Brasil também era dado um time bom para chegar, e a França ela consegue fazer valer o favoritismo dela, chega na final mesmo com desfalques. A gente tinha um desfalque do Benzema durante a Copa do Mundo inteira, tem outros desfalques importantes ali com o passar do campeonato, porém ela chega forte, chega dentro, tanto que faz uma das maiores finais da história do futebol recente, do futebol mundial de todos os tempos, contra a Argentina num jogaço. É um jogo digno de final mesmo, uma das duas melhores equipes da competição. Mas assim, antes disso você não tem nenhum time que tenha jogado um futebol, que fosse atual campeã e tenha jogado um futebol maravilhoso, né? A gente não tem um histórico recente disso. A última seleção bicampeã mundial é a seleção brasileira, que foi campeã em 58 e 62. Depois disso não tem mais ninguém. Então, assim, são mais de 60 anos sem uma seleção campeã mundial no ciclo anterior repetir o feito. E essa Argentina vai precisar quebrar esse paradigma, o que é muito difícil, sinceramente, é muito difícil. Até porque, assim, eu entendo que a Argentina ela é a atual campeã nesse momento, mas eu não vejo ela sendo melhor, por exemplo, que uma Espanha. Tá? Eu não acho que ela seja melhor que uma Espanha. Eu sei que a renovação está sendo feita na Argentina. É isso que eu também quero falar daqui adiante. Tem muitos jogadores que estão sendo chamados. O Leonel Scaloni está fazendo uma captação de jogadores muito interessante, né? Tem Thiago Almada, você tem Carbone, tem Balerdi, Senesi, tem grandes jogadores até chegando para serem da próxima geração, se juntando com outros jogadores bons como Álvares e tal. Porém, para essa geração atual, para esse momento, eu não vejo esses jogadores eles florescendo a esse ponto de tomarem conta de uma Copa do Mundo, por exemplo, né? E aí que mora o perigo, porque aí você depende dos jogadores que são mais velhos. Claro que eles podem chamar a experiência, eles têm que chamar a experiência, esse é o momento deles, mas eles também precisam de ajudantes. Porque se depender só dos experientes, se só o Messi, só depender do Messi, se só depender do Otamendi, do Depou, desses caras,
não vai dar vazão, porque o futebol mundial mudou, os caras estão mais velhos, então eles precisam de um oxigênio. Uma coisa que foi muito boa para a Argentina, foi muito bom para a Argentina no ciclo anterior, no ciclo da Copa do Mundo, foi a determinação dos jogadores em ajudar o Messi a jogar. O Messi, naquela Copa, ele já era um cara com mais de 30 anos, já não entregava a intensidade que se pretendia para o futebol, e ele muitas vezes ficava parado na frente, realmente ele ficava lá andando no campo, muitas vezes ele não tinha nenhuma responsabilidade real de defender, nada, era só meio que, pô, Messi, a gente vai correr por você, a gente vai voltar a marcar e a gente dá a bola em você, você decide um lance, você dá um passe diferente e acontece alguma coisa aqui de brilhantismo pra gente. E assim, esse papel coletivo argentino foi muito forte, né? Porque se encaixou de uma forma tão grande tudo isso, que pela primeira vez numa Copa do Mundo o Messi teve condições reais de brilhar, por exemplo, né? Teve um time coletivo com ele para brilhar com ele. E isso foi maravilhoso assim pro Messi, porque ele floresceu, tanto que ele é artilheiro, é vice-artilheiro da Copa. Assim, foi a melhor Copa da vida do Messi com 30 anos de idade. Eu sinceramente imaginava que ele não faria mais uma Copa boa assim. A melhor Copa dele até ali tinha sido a de 2014, que ele faz 4 gols, tipo, na fase de grupos, 3 gols na fase de grupos e assim, valeu, sabe? Mas claro que ele faz o jogo acontecer da Argentina para a Argentina chegar naquela final aqui no Maracanã. Porém, assim, de participação efetiva nos jogos, a todo momento, todo jogo, você viu o Messi ali, em 2022 é disparada a melhor Copa da vida dele, assim, né? É um florescer, assim, pra ele, porque era um cara até que muita gente falava que não aparecia em Copa do Mundo, pelo tamanho dele. Então foi meio que, tipo assim, um canto dos cisnes, né? E muito se dá pelo trabalho coletivo da Argentina. O trabalho coletivo da Argentina é especial demais. E eu acho que é esse o fator principal que a Argentina pode levar para a Copa do Mundo. É o principal ponto positivo para esse time do Lionel Scaloni. O Lionel Scaloni é um treinador muito bom também. Tem que ser dito isso. É um cara que entende o jogo. Ele sabe mudar conforme o seu adversário. Isso foi demonstrado muito bem em 2022. E é um cara que vem demonstrando essa diversificação muito forte na hora de montar seu time. E assim, é um cara que consegue se adaptar muito bem às situações. Né? Dá para perceber que ele sabe, tem uma leitura muito boa das partidas, até no meio da partida, antes da partida, quem você tira, como você povoa o meio campo. Isso é muito importante com um campeonato de tiro curto, realmente. Porque campeonato de tiro curto você não tem muito tempo para pensar. Uma Copa do Mundo ali acontece em um mês, né? Um mês e uma semana no mais tardar. Então, assim, você não tem muito tempo para pensar. Vai ser jogo atrás de jogo, sendo que um jogo de ontem valia a primeira colocação, o jogo de amanhã vale a sua vida. Se você perder, você tá fora. E aí é só daqui a 4 anos. Então, assim, isso que torna a competição tão dramática, né? Tão emocionalmente forte. Uma Copa do Mundo de Seleções. Então, assim, esses são os fatores muito importantes para a seleção argentina, pensando até num bicampeonato, pensando num título que, pô, seria muito importante para os argentinos. A gente pode falar aqui também sobre a renovação da Argentina, que vem acontecendo a passos pequenos, mas a alguns passos, né? A gente vai vendo aí alguns jogadores sendo colocados em alguns momentos como titulares até. A gente tem o Enzo Fernandes, que já não é um garoto, mas também não chega a ser tão velho. A gente tem o Mastrotto Ono, né, que é um garoto de 18 anos, por exemplo, jogador de Real Madrid. E, pô, já vem aparecendo no time titular, na seleção titular argentina. Thiago Almada, como eu falei anteriormente, é um garoto que floresceu no Botafogo ano passado. Nesse ano está jogando no Atlético de Madrid e vem sendo titular também. É até um cara que aparece mais até como titular do que outros jogadores mais jovens. O Thiago Almada, nesse momento, ele é dado até para ser o substituto do Di Maria, né? O Di Maria fazia aquele papel ali do lado esquerdo. O Thiago, talvez, ele seja o cara que possa frequentar aquele lado ali, aquela ponta ali no lugar do Di Maria, né?
após a aposentadoria dele. E aí a gente tem o Nico Paz. Nico Paz é um garoto absurdo, é um jogadoraço de bola, é um cara que sabe fazer ali um meia central, um meia de ligação ali. É um absurdo de jogador, ele tá jogando no Como, mas é um jogador que até é dado para voltar ao Real Madrid daqui a algumas temporadas, porque tem tudo para ser uma estrela mundial realmente, um jogadoraço. E é outro cara que está aparecendo na seleção e deve ir para a Copa. Uma parte que preocupa um pouco é a defesa, né? Porque a gente tem o Christian Romero, beleza, que ele tem uma idade boa, mas aí você tem o Otamendi que já tem ali quase os 40 anos ali, 38, 40 anos. Na reserva, você tem alguns jogadores bons. Eu conheço o Marco Senesi, você tem o Balerdi, mas são jogadores. O Senesi até vem fazendo uma ótima temporada no Bournemouth, da Inglaterra. E o Bournemouth é um grande time, vem jogando um futebol muito bom nessa temporada na Inglaterra, aliás. Porém, o Balerdi é capitão do Marseille, da França, é um grande clube e tudo. Mas, assim, às vezes tem algumas situações assim de falha, algumas coisas assim que ele precisa aprimorar. Ele ainda também não é um jogador tão jovem, mas também ele precisa aprimorar. Ele vai chegar ainda no seu auge, tenho certeza disso. É um bom jogador, um grande jogador. Então, assim, essa parte defensiva me preocupa mais. E, assim, o Nicolas Tagliafico, tem Marcos Acunha, que são jogadores que jogavam no time em 2022. Então, assim, tem essa questão da renovação que ela acontece sim na Argentina, mas acontece em passos pequenos. E aí isso eu acho que preocupa um pouco, pensando em confrontos um pouco mais fortes, em embates mais fortes. A gente vai ter talvez, né, um grande teste, uma grande percepção do que pode ser essa Argentina em confrontos mais fortes. A gente vai ter contra a Espanha, né? Na finalíssima, o campeão da Copa América vai pegar o campeão da Eurocopa, o jogo que parece que vai ser no Catar, a FIFA parece que vai marcar para o Catar a partida. Então, assim, a gente pode ter uma visão do que pode ser essa Argentina nesse confronto. Porque eu sei que as eliminatórias da América do Sul, elas têm as suas peculiaridades, é um pouco difícil, mas a Argentina passou o carro. Passou o carro completamente, ela ganhou praticamente todos os jogos. Eu acho que ela perde um jogo ali pro Paraguai, né? Ela não acaba sendo invicta, mas assim, ela passa o carro na maioria dos jogos, em contra todos os times, tanto que venceu o Brasil duas vezes. A Argentina não ganhava do Brasil aqui no Brasil há não sei quantos anos, eu acho que não ganhava do Brasil, acho que nunca tinha ganhado do Brasil nas eliminatórias aqui no Brasil. E simplesmente venceu, né? Então, assim, a gente precisa ver como é que vai ser um teste dessa seleção contra uma seleção mais forte. E eu acho que talvez em nível de seleções a Espanha nesse momento seja a seleção mais forte do mundo nesse momento, masculino. Eu acho que é a seleção a ser batida, né? Claro que a Argentina é a campeã mundial, mas a gente tem que saber também em qual momento a gente vive, em qual competições a gente joga. E a Espanha parece que ela se prova mais jogando na Europa nesse momento do que a Argentina jogando na América do Sul, até porque o Brasil não está bem, né, nesses últimos anos. É claro que a gente tem um crescimento da Colômbia, né, mas assim, não acho que seja ser um crescimento que incomode muito a Argentina. E a Espanha, querendo ou não, a Espanha ali tem alguns enfrentamentos contra a Alemanha, às vezes pega uma Inglaterra, tem a Nations League, né, que jogou. Então, realmente acho que vale a pena ver esse jogo aí, a gente ficar de olho para ver qual vai ser dos amigos do Messi, né, dos acompanhados do Messi contra a Espanha e fazer um pensamento para o que pode vir no futuro em 2026. Mas o que você acha dessa seleção argentina? Acho que ela pode chegar longe? Será que a maldição do bicampeonato vai ser quebrada nesse ano? Desde 62 que não acontece um bicampeão consecutivo. E será que eles vão chegar ao tetracampeonato? Será que o Messi vai ser bicampeão mundial, se tornando o maior vencedor,
ou talvez o maior jogador da história, sem sombra de dúvidas, do futebol mundial? Deixe seu comentário, compartilhe, curta, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, e muito obrigado se você chegou até aqui. Até já!